Olá! Nesse vídeo veremos como usar o simulador Logisim para conseguir construir então multiplexadores. Bom, inicialmente é muito simples. O que a gente vai precisar é identificar primeiramente os multiplexadores aqui na aba Plexers, né? Então no momento que eu pego um multiplexador, né, eu simplesmente clico nele e arrasto ele aqui então para a minha área de trabalho. Existem alguns pontos aqui que são importantes do multiplexador, né? Então vamos relembrar basicamente de uma maneira bem rápida como que ele funciona, qual que é o objetivo dele. Ele pode pensar que no multiplexador como se fosse fazendo uma analogia, né, ao controle de uma televisão, por exemplo, né, onde nós temos como entrada um conjunto, pode ser com vários canais, né, várias emissoras de televisão, por exemplo, e nós temos apenas um monitor para conseguir visualizar então o que tá, qual que é o conteúdo dessa emissora, né? Então, no multiplexador nós vamos ter alguns componentes que vão ser importantes, como por exemplo, nós teremos as entradas, né? Então, para colocar uma entrada, eu seleciono esse pino aqui de entrada, né? Que é o pino quadrado, e vou colocar ele aqui. Tá? No momento que eu vou colocar ele, um ponto importante é essa posição aqui, ó. Então, por padrão ele vem como leste, mas eu vou colocar o sul. Por quê? Porque no momento que eu coloco o sul, ó, vocês vão ver que aqui embaixo já fica verdinho a opção de onde vai ser a saída dele para a conexão do cabo. Então, eu seleciono aqui e ligo na primeira entrada do meu multiplexador. Então, vocês vão ver aqui, ó, que a entrada ficou verde, né? A conexão ficou verde, indicando que está tudo ok. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar ele um pouco mais para baixo aqui, ó, para ficar um pouco mais fácil. Aqui vocês podem ver que, sem querer, eu puxei um cabo aqui, que ele fica quase escondido. Então, como que eu resolvo isso? Simplesmente dou um Ctrl Z, né? E aí eu resolvo esse problema. Então, isso vai acontecer muito quando vocês estiverem usando o Logisim, porque ele tem essa problemática e fica fácil vocês resolverem dessa forma. Então, eu vou colocar aqui um texto, só para ficar fácil, eu vou colocar entrada 0, tá? Por quê? Porque essa vai ser a entrada 0, né? Da porta 0 aqui do meu multiplexador. E eu vou colocar um outro pino aqui, semelhante a esse, deixar um pouquinho mais longe aqui, né? Vou mudar aqui para sul também a posição de saída. Vou alinhar aqui. Ok, puxar um pouquinho mais para cá. E vou ligar na porta 1, tá? Então, vou colocar aqui um textinho também como entrada 1. Entrada 1. Bom, perfeito. Agora, eu já sei, então, quais são as entradas. Aqui é como se fosse, então, uma emissora de um canal de TV aberta, por exemplo, né? Que vai ter a possibilidade de eu colocar ela na minha televisão ou não, vamos fazer uma analogia, né? Mas tem mais duas entradas que eu vou precisar. Então, essa entrada que eu vou ter aqui embaixo, tá? Que é a primeira aqui, ó, ela é o seletor. Então, eu vou colocar aqui o pino. Vou deixar esse aqui como leste mesmo, tá? E vou ligar aqui, ó, seletor, e vou colocar um texto para especificar isso. Seletor. Muito bem, vou só organizar aqui, seletor. E tem um outro pino que nós vamos usar também. Esse aqui eu vou colocar como oeste, aqui, só para deixar mais organizadinho. E esse pino vai ser o que a gente chama de enable, tá? Enable. O que seria o enable, né? O enable, a gente pode pensar nele que é como se fosse uma chave de liga e desliga do meu multiplexador, né? Então eu tenho a entrada 0, que é essa aqui, entrada 1, o seletor e o enable. O que está faltando agora é a minha saída. Eu tenho duas principais formas aqui de colocar a saída do meu multiplexador. Poderia usar esse símbolo aqui, que vai ser uma porta de saída, né? Mas, só para mostrar aqui para vocês, eu vou usar o LEDzinho, tá? Que ele vai acender conforme a saída do meu multiplexador. Então, olha só, vou pegar ele aqui e vou conectar. Pronto, tenho aqui. Vou colocar aqui também um título aqui, né? LED de saída. Saída. Ok. Agora, eu tenho esse multiplexador aqui simples, né? Montado de uma maneira inicial. Então, eu vou só explicar mais ou menos como que ele funciona inicialmente. O seletor, ele vai determinar qual a entrada dessas duas, entrada 0 ou 1, eu vou estar colocando esse valor que está aqui na caixinha para a minha saída. Por exemplo, se o meu seletor está em 0 e a minha entrada 0 está como 0, o meu LED não liga, tá?
Então vamos simular aqui. Como que eu faço para simular? Eu venho nessa mãozinha aqui, ó. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer? Para conseguir fazer o meu circuito multiplexador funcionar, eu tenho que botar o meu enable como 1. Por quê? Porque daí eu liguei o meu multiplexador. Então, no momento que está como 1, como que está o funcionamento dele? Ele pega a entrada da porta 0, né? Por quê? Porque o meu seletor está como 0 e coloca esse resultado na saída, que está como 0, ou seja, está desligado. Se eu mudar aqui para 1, ó, vejam que o LED acendeu, ok? Se eu simplesmente colocar agora a entrada 0 para 0, ele desliga o LED, ok? Vejam que independente disso que eu colocar aqui na entrada 1, ó, não vai funcionar, lá não vai interferir no meu LED de saída. Por quê? Porque o meu seletor está como 0. Então vejam que aqui a analogia do controle remoto, né, ela funciona muito bem. Por quê? Porque o meu controle remoto, não importa o que estaria passando nessa emissora aqui, que seria a entrada 1, não vai interferir na saída. Tá? Então ele vai ficar aqui como 0. Tá? No momento que eu coloquei meu seletor como 1 e eu mudar aqui a entrada 1, ó, aí eu tenho uma interferência no meu LED de saída. Ok? Mas se o meu enable estiver como 0, ó, por mais que o meu seletor está como 1, ele não vai ligar lá no meu monitor de saída. Então esse aqui, tá, ele vem a ser o exemplo mais simples de se fazer, tá, com o multiplexador, conforme o Logisim nos traz. Então eu vou mostrar para vocês agora um segundo tipo de multiplexador que nós vamos tirar esse componente aqui do enable. Vou deixar ele junto aqui, primeiro vou deixar tudo como 0, tá? Volto aqui para a setinha, entro aqui no meu multiplexador novamente e coloco ele aqui. Agora eu vou mexer em algumas das propriedades do meu multiplexador. Nesse vídeo eu vou mostrar 3 exemplos para vocês do multiplexador. Esse simples, né, que foi o que a gente já viu. Vou fazer agora na sequência esse multiplexador sem o enable e depois eu vou fazer um multiplexador com 4 entradas, tá? Muito bem, então aqui ó, onde tem essa opção aqui do multiplexador incluir enable sim, eu vou colocar como não. Pronto, agora vocês podem ver que não tem mais a portinha aqui do multiplexador da porta enable. Então eu vou construir da mesma maneira como eu construí antes, tá? Vou deixar aqui com vocês. Vou construir juntos. Quando vocês quiserem também, vocês podem pausar o vídeo, repetir, né? Lembrando que é sempre importante, mais por estética, né? Alterar aqui essa posição da porta, né? Eu gosto de deixar sempre ela mais organizadinha, assim. Então eu vou colocar aqui a 0, né? Vou colocar aqui um label também para ficar mais fácil de entender, né? Que essa aqui é a minha entrada 0. Vou organizar aqui, vou só empurrá-la mais para o lado aqui. Vou colocar então a próxima entrada, que vai ser a entrada 1, mudando então a posição do pino para o sul. Pronto. Aí eu vou pegar o resultado dela e vou colocar aqui na porta 1 do meu multiplexador. Pronto. Agora eu vou colocar, então, a entrada 1, entrada 1. Muito bem. O que nós vamos fazer agora é colocar, então, o seletor novamente. Então, vamos colocar aqui um seletor, né? Deixar ela aqui. Vou deixar esse pino, a posição assim como veio mesmo, na posição leste, né? E vou colocar aqui embaixo um label chamado seletor. Muito bem. Ótimo. Agora eu tenho todos os pinos aqui de entrada, né? Falta a saída. Então, como eu mostrei antes aqui para vocês com LED, eu vou colocar aqui um pino de saída normal aqui, ó. Pra gente ter uma forma diferente aqui, né? Mas poderia ser aquele também. E vou colocar um label aqui, que é um label de saída, então, né? Pino de saída. Isso aqui vocês podem configurar da maneira como vocês acharem melhor esse texto, né? Só pra ficar assim mais fácil de entender, né? Então vou simular aqui, vocês vão ver o seguinte, ó. Aqui eu não tenho o enable, ele já está funcionando de maneira direta, tá? Ele já está pegando o valor aqui da entrada 0, por quê? Porque o meu seletor tá 0 e colocando um pino de saída. Se eu colocar aqui ó, como 1, já funcionou. A entrada 1 aqui não importa qual é o valor, contanto que o seletor não esteja setado para ela, né? No momento que eu mudei aqui ó, para 1, já não é mais a entrada 0 que está funcionando, é apenas a entrada 1. Né? Então vejam que nós não precisamos agora dessa porta do enable. Então aqui 2 exemplos, né, que a gente já tem do nosso multiplexador. Então eu vou pegar eles todos aqui ó, e vou arrastar para cá, só para deixar aqui mais espaço, porque eu quero mostrar para vocês agora um outro exemplo. Né? A gente pode organizar melhor aqui também, ó, puxar mais para baixo, né?
colocar um label aqui, por exemplo, multiplexador 1, por exemplo, né? Ou posso colocar multiplexador padrão Logsim, né? Que é o que vem por padrão no Logsim. Aqui fica mais organizado dessa forma. E posso colocar aqui embaixo um outro label que seria o multiplexador sem enable, né? Então, que é como eu mostrei para vocês, para a gente tirar aquela propriedade. Eu quero mostrar para vocês agora uma outra configuração do multiplexador, tá? Que nós vamos fazer então um multiplexador com 4 entradas. Podem ver aqui que quando eu fui escrevendo, o label foi ficando fora do nosso campo de visão aqui, mas eu posso puxar ele para cá. Então, o que eu faço? Eu pego o meu multiplexador, coloco aqui. Eu vou tirar o enable para facilitar também o entendimento, tá? E vou colocar como bit de seleção, eu vou colocar 2. Vejam que automaticamente, ó, agora a quantidade de entradas que eu tenho no multiplexador vai ser de 0 a 3, tá? Por quê? Porque são 4 valores de entrada agora. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, tá? Continuo tendo aqui o seletor, né? Nosso seletor, e tenho a saída. Então, vamos colocar aqui as entradas, tá? Dessa vez, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou colocar... Deixa eu explicar um pouquinho. Vamos colocar aqui as entradas do multiplexador, deixar elas para sul também. Então, coloquei a primeira, colocar a segunda, a terceira, está aqui, e a quarta, deixar como sul, e organizo aqui. Nesse caso, eu vou colocar para simplificar só o valor delas aqui em cima no label, tá? Para facilitar. Aqui é importante, ó, que vocês vejam quando eu vou usar o label e coloco o valor, mas não dou um enter, ele não grava, tá? Se eu der um ESC, ele perde o valor. Então, é importante que vocês saibam disso também, né? Vou colocar aqui a entrada 0, a entrada 1, enter, a entrada 2 e a 3. Então aqui depois a gente ajusta elas para ficar mais bem posicionado, né? Então aqui A1, aí, ficou mais fácil de entender, né? E eu vou alimentar então, eu venho aqui no pininho, esse aqui é um ponto, é uma forma simples de conseguir fazer a conexão, porque às vezes o Logsim ele complica um pouco na forma de fazer a conexão. Então sempre uma sugestão que eu dou para vocês é passem o mouse em cima, habilitem aqui essa seleção, tá? De onde está o pino certinho, e aí só segura o mouse e arrasta. Aí vocês vão conectar, ó. Mesma coisa aqui. E aí vai ficando a ligação aqui conforme a gente quer. Muito bem. Agora a gente vai colocar o seletor. Volto aqui, pego o pino. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que dependendo da forma como a conexão ocorre no Logsim, ele pode dar um erro, tá? De incompatibilidade de portas. Aqui de maneira proposital, tá? A gente vai criar uma situação dessas, mas para fins didáticos mesmo, para vocês entenderem como funciona. Então, ó, se eu puxar aqui, ó, e ligar no meu seletor, vocês vão ver que vai dar um erro. Ó, larguras incompatíveis, tá? Ele aparece embaixo aqui uma mensagem, né? Larguras incompatíveis, mostrando em laranja o próprio enlace aqui, né? Fica em laranja mostrando, ó, que ele está esperando como entrada 2 valores. Então, como que eu resolvo isso? Nesse caso aqui, como eu tenho 4 valores de entrada, essas representações elas precisam ser feitas com 4 bits. Então, eu não consigo com apenas 1 bit representar as 4. Então, eu preciso colocar aqui o valor de 2 bits de dados. Ó. Então, no momento que eu mudo a propriedade aqui dessa porta para 2, vocês podem ver que o enlace automaticamente volta a ficar na cor preta e fica tudo certo. Vou colocar então aqui a porta de saída, né? Vou deixar aqui a saída e vou conectar aqui, ó, pronto. Vou deixar um label aqui, vou colocar como saída também, só para fins, né? Saída. Pronto. E alinho aqui só por questões estéticas mesmo. Agora, pessoal, a gente vai ver o seguinte, ó, que para fazer o funcionamento desse circuito aqui do multiplexador, o valor que eu quero colocar na saída tem que ser o equivalente binário desses números aqui em decimal, do 0 ao 3, tá?
Então, vamos retomar aqui de uma maneira bem breve como que é a relação, né, dos números binários e decimais. Então, aqui, ó, decimal, né? Coloco o decimal, coloco aqui a representação em binário. Então, o decimal 0 em binário, aqui nesse caso, como eu estou usando 2 bits, é 00. O decimal 1 em binário vai ser 01. O decimal 2 vai ser em binário 10. O decimal 3 em binário vai ser 11. Então, esses aqui são os correspondentes, né, que nós temos entre os binários decimais. Vou afastar um pouco mais aqui só para ficar mais fácil de visualizar, mas aqui, ó. Aí fica um pouco mais fácil de enxergar. Então, nós temos, ó, o 0 é 00, o 1 é 01, o 2 é 10, o 3, 11. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos em simular aqui, né? Vamos na mãozinha. Vejam o seguinte, se eu quero colocar o valor de 0 aqui, eu passo como o meu binário o 00. Então, quer dizer que o valor que eu colocar aqui, ó, na entrada 0, vai para a saída. Vamos testar? Coloquei 1 aqui, foi para a saída, né? Então, independente do valor aqui, ó, vai para a saída. Os outros não vai funcionar, tá? Por quê? Porque para fazer essa representação funcionar aqui na saída, eu tenho que colocar o correspondente aqui no meu seletor. Vou até colocar aqui uma caixinha, né, seletor, né, para facilitar o entendimento aqui. Então, da mesma forma como a gente viu antes, né, a lógica vai ser a mesma. Muito bem, então se eu quero colocar o valor da porta 1, eu tenho que colocar aqui no meu seletor o valor 01 em binário. Então, eu mudo aqui, eu só clico aqui nesse primeiro 0, ó, vejam que funcionou. Então, se eu mudar aqui o valor, ó, de 0 para 1, né, da porta 1, ele vai para a saída. Se eu quero colocar o valor da porta 2, o que eu faço? Eu tenho que colocar o bit 10. Então, eu boto aqui como 0 e aqui como 1. Pronto, coloquei. Agora, independente do valor da porta 2, ele vai aqui para a saída, né? Percebam que aqui eu estou começando a contar em 0. Então, vejam que é por isso que esse valor aqui é o da 2, tá? E da mesma forma para 3, se eu quiser colocar aqui, ó, o valor da porta 3, eu tenho que colocar no meu seletor o valor 11. Ó. Então pronto, coloquei. Conforme eu mudo o valor da porta 3, ele vai para o pino de saída. Bom, pessoal, então esse era o objetivo desse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro, né? E nos vemos então no próximo vídeo.